Fala aí, galera. Gabriel Santana aqui para vocês. Mais uma vez, mais uma aula sobre disciplina. Hoje, a parte 2 da aula, eu vou falar sobre motivação. Então, disciplina que vence a motivação. Qual que é a diferença da disciplina e qual é a diferença da motivação? É muito simples e básico. Não é fácil, é simples e básico a diferença da disciplina e da motivação. A motivação, o próprio nome já diz, que você precisa de motivo para estar fazendo algo. A disciplina, ela é fazer algo sem realmente ter motivo se necessário. Por exemplo, eu vou treinar, eu vou fazer exercício físico. Eu preciso mais de um determinado ou uma determinada disciplina para estar executando, estando frio ou calor, chuva ou sem chuva, dia ou noite, independente do horário, independente do que está acontecendo. Se eu preciso fazer, eu preciso continuar estar fazendo. Agora, a motivação, o modo com que a motivação trabalha é o seguinte: eu preciso ter um motivo para estar fazendo. Então, por qual motivo eu vou fazer exercício físico? Pelo emagrecimento? Então, esse é um motivo. E quando eu terminar o meu emagrecimento? Qual vai ser o motivo? Então, se eu não tiver já uma disciplina, independente se eu emagrecer ou não, independente se eu emagreci ou não, eu preciso continuar. Qual que é a dificuldade das pessoas? As pessoas têm uma certa dificuldade em manter-se, porque não é chegar lá. Na parte 1 sobre disciplina, eu explico muito bem, que é na aula anterior. Se você ainda não viu a aula anterior, volte, porque essa é a aula 2. Volte uma só, então você vai encontrar a aula 1 sobre disciplina. Essa aula 2 na realidade, estou falando um pouquinho do gancho da aula anterior sobre não é chegar no destino final, é manter-se, é ter constância, é ter perseverança. São coisas diferentes. Quando se trata de disciplina, porque a motivação vai fazer com que você tenha algum motivo para estar fazendo. Quando esses motivos acabarem, não vai lhe restar nada a não ser a disciplina. A disciplina é você fazer o que precisa ser feito. Igual eu acabei de falar, independente do dia, independente da hora. Eu vou falar um pouquinho mais disso, porque as pessoas têm uma certa dificuldade de entender o porquê ela faz exercício físico, o porquê ela faz atividade física, o porquê ela começou uma dieta. Ela acha que a dieta ela vai mudar o corpo dela no instante em que ela estiver começando, mas nós sabemos que na verdade não é assim. O nível de dopamina que você excede para quando você começa algo é uma quantidade, não exagerando, de você escrever. Olha só, a dopamina te dá uma sensação de que você pode começar a escrever um livro de até 50 páginas quando você começa algo que você quer muito. Então é uma quantidade de dopamina muito grande. Se essa dose não for equilibrada, amanhã você não vai ter a mesma quantidade quando você olhar e perceber que os resultados não são de acordo com o seu entusiasmo de início. A disciplina, ela não vai depender dessa dopamina, você tendo ou não essa quantidade ou menor. E eu sempre acredito em ter fragmentos de dopamina todos os dias do que uma quantidade muito grande exacerbada, porque isso vai te trazer muito prejuízo. Ah, Gabriel, mas a dopamina não é boa? A dopamina construtiva ela é muito boa. A dopamina em dosagem se chama efeitos dopaminérgicos, de acordo com a situação, e uma sensação muito maior do que o resultado que está por vir. Então, cada dia é um fragmento de um resultado. O corpo, o cérebro, eles não sabem que dia que é hoje, a não ser que você fala. Eu sempre uso isso para poder avisar as pessoas. Amanhã é feriado. O seu cérebro não sabe. O seu músculo menos ainda. Quantas execuções? Quantos de repetições? O seu músculo não sabe contar.
Nós temos alguns padrões em que colocamos para fazer determinadas séries de atividade física, para que aquilo seja contabilizado, para que a gente possa ter uma noção do que está fazendo e normalmente é o que um corpo humano suporta para você manter bem o seu dia a dia. Ou seja, isso vai fazer com que você tenha sempre um parâmetro de medidas para poder fazer atividade física. Pessoas comuns, isso é dados coletados para fazer atividade física com pessoas comuns. Qual que é a diferença então de outras pessoas? São pessoas que querem um nível de atleta, então eles têm que treinar muito mais, a capacidade deles tem que ser muito maior. Então, o nível de capacidade de um treino de um atleta é muito mais intenso, é muito extenso, muito mais profundo e eles são vários dias a mais do que uma pessoa do dia a dia, uma pessoa comum, que a gente chama de meros seres humanos. Por que meros seres humanos? Porque você vai fazer uma atividade física para você, para manter ou ter melhor a qualidade de vida. Isso faz com que você se sinta bem. O atleta, ele não faz nada mais do que ele precisa fazer. Pode ser até os mesmos tipos de exercício, porém com intensidades maiores, com habilidades que ele vai ter que subdesenvolver e também com, além das intensidades, as capacidades físicas também vai ter que super desenvolver. Então são diferentes os níveis. Para você entender melhor, um atleta ele vai ter que manter muito mais a disciplina do que uma outra pessoa do nível comum. Por quê? Porque o atleta vai ter dia que ele vai ter que correr, por exemplo, em chuva e não necessariamente a pessoa, o indivíduo comum vai treinar na chuva. Ele pode treinar numa esteira, ele pode correr dentro de um ambiente fechado em curta distância. Agora o atleta ele vai ter que se submeter a situações muito mais intensas e esse nível de disciplina dele não quer dizer que é muito melhor do que o nível de disciplina daquele que está treinando em campo fechado. É que o atleta ele tem que alcançar situações e também transpassar limites e barreiras que o corpo dele tem para poder chegar no nível que ele precisa para poder competir aquela prova que ele se submeteu. Então isso vai fazer com que o atleta ele suba mais um nível. Mas falando de pessoas comuns, que é o nosso público, pessoa comum assim como eu, também eu não sou atleta, mas a gente estuda e trabalha muito em cima disso. Eu crio mecanismos no meu cérebro para poder desenvolver uma mentalidade de atleta no dia a dia do que eu faço. Então, a minha disciplina, ela vai falar muito por mim, sem eu me submeter a situações muito difíceis, assim como um atleta de alto rendimento. E eu trago isso para o dia a dia, porque a situação em que eu me coloco é de um atleta. A situação em que eu me alimento é de um atleta. O banho, sono, treino é de um atleta. Porém, eu não subo esses níveis, mas a disciplina é de um atleta. Então, eu quero que o meu cérebro ele desenvolva capacidades de um atleta. Eu quero que o meu corpo desenvolva capacidades de um atleta. A minha mentalidade, tudo que eu faço, porque a intensidade que o atleta faz qualquer coisa para construir o corpo dele, para chegar nas finalidades dos seus treinos e também na execução da sua prova, é uma execução, um tempo, uma dedicação, um investimento muito grande a ponto dele construir qualquer coisa que ele quer. Qualquer coisa que ele queira. Então, se ele quiser construir uma casa, um prédio com essa energia, ele consegue. É muito doido essas situações porque isso remete a nós a pensarmos que uma disciplina ele pode te levar a qualquer nível que você quiser. É por isso que eu gosto da disciplina. Eu amo a disciplina. A palavra de Deus, as Sagradas Escrituras, elas vão dizer que bem-aventurado ou então é sábio aquele que ama a disciplina. Porém, aquele que odeia a disciplina, ele é tolo, ele vai cair em situações difíceis e não vai conseguir sair de lá. Por que eu digo que é bom amar a disciplina? Porque a disciplina ela te coloca em níveis muito diferentes. Ela vai fazer com que você se torne uma pessoa cada vez melhor. Não é para você ser sentir dores, não é nesse nível. O nível estoico, em questão de sentir dores, é se submeter a situações mais difíceis, suportáveis e que você consiga alcançar níveis estando suportáveis.
mas são níveis que poucas pessoas querem enfrentar. Isso é bom porque você já está se preparando para situações difíceis que você ainda desconhece. E quando chegar essas situações difíceis, você já estava preparando. Você já estava preparado. Você já estava se preparando. Então isso não vai te pegar de surpresa. Pode ser uma situação emocional, pode ser uma situação física, financeira, espiritual, uma situação conjugal, uma situação familiar, extrapessoal, né? E outros fatores que possam acontecer com você. Mas você já vai estar preparado. Seu coração, seu cérebro, a sua dose de adrenalina no corpo, porque quando você recebe informações, o seu corpo começa a movimentar hormônios para poder saber lidar com a situação. Tudo, lembrando, tudo é químico, tudo é hormônio, tudo é voltado para a fase de vibração, energia, e quanto mais você tem essa frequência alinhada e você sabe tratar isso, melhor vai ser. No decorrer de todas as aulas, essa é a aula 2, eu vou estar mostrando para você como que faz para desenvolver esses níveis de capacidade para que você possa se tornar uma pessoa muito melhor fisicamente, emocionalmente, espiritualmente. Vou falar sobre exercícios, as dores que as situações te colocam para que você possa desenvolver uma capacidade. Você não entende a dificuldade que você está passando hoje porque você não se preparou para ela. Gabriel, existe isso? Com certeza. A vida, ela mostra um manual em volta da gente que a gente tem uma dificuldade de percepção e capacidade para poder identificar e desenvolver. Só que você tem que estar com esse feeling muito mais afiado para poder entender as situações, compreender as situações e executar tais movimentos, exercícios, capacidades para que você possa lidar com essas situações. Então, essa aqui é a aula 2. Fica aí para vocês. Se você não curtiu, curte. Se você não compartilhou, compartilhe. Se você não segue ainda a nossa página, comece a seguir. Liga aí as notificações. Acione o sininho para que quando a gente tiver a aula 2, aula 3, aula 4, toda essa série, são 10 aulas, você possa estar aí prontamente para poder receber tudo isso na tela do seu celular e com a melhor qualidade e com todas essas informações. Forte abraço, Gabriel Santana para vocês.